Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Papo Inteligente. Nós somos da Inteligente Consult, uma empresa que acredita que as pessoas podem transformar os negócios e a sociedade. E hoje, continuando essa primeira temporada, né, nós vamos receber mais uma pessoa super interessante aqui para conversar. Estou junto com o Júnior e com a Aline Oliveira, que vai se apresentar aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Obrigada por estarem com a gente mais uma vez. Hoje a nossa conversa vai ser relacionada a investimentos. Quem é que nunca pensou, não é? Vou começar um negócio, preciso buscar formas de potencializar o meu recurso. Então, hoje quem vai dar dicas muito importantes para a gente é o Júnior. Aqui vou acreditar o Júnior porque ele tem uma característica muito interessante. Ele é gerente regional de desenvolvimento da Sicredi Iguaçu, no Paraná, Santa Catarina e região metropolitana de Campinas. Mas ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a atuação dele, a história de vida e também sobre como é que a gente consegue entrar nesse mundo dos negócios. Não é isso, Júnior? Bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Aline. Obrigado, Fernanda, pela oportunidade, pelo convite, estarmos aqui conversando, falando de tanta coisa boa, né? A gente tem aí hoje nosso público brasileiro com muitas dúvidas a respeito de finanças, a respeito de negócios, e certamente a gente tem muita coisa legal para compartilhar aqui, então fico muito feliz pela oportunidade também. Legal, falar de dinheiro sempre é uma questão interessante, né? A gente sempre tem muito receio, né? É uma sensação minha, ou o brasileiro ele tem um pouco de cuidado extremo ao lidar com dinheiro, né? Ele tem algumas dúvidas com relação ao investimento. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sua história, a história da Sicredi e um pouco dessa sua análise, né? Como é que é a nossa relação com o dinheiro aqui no Brasil? Bacana. Bom, vamos começar a contar um pouquinho então dessa história e eu chego nesse ponto que você trouxe que é bem importante, já é uma pinça bem legal para a gente trazer aqui. Então, eu tenho uma trajetória no mercado financeiro aí, já vai cerca de 20 anos, né? Dentro do Sicredi, 18 anos, então filho do Sicredi, filho do cooperativismo, né? Isso me encanta muito e realmente fez muita diferença na minha vida pessoal, vida profissional. E o quanto, acho que eu trago assim, mais importante, quantas pessoas nós podemos deixar alguma história, um legado, compartilhar algo, e principalmente os nossos associados, que não são clientes do Sicredi, né? Quantas pessoas foram impactadas por esse modelo, e a gente tem aí a grata satisfação em fazer parte, né? Seja numa uma análise, seja numa concessão de crédito, seja numa negativa, que muitas vezes é importante, né, por cuidar também. A concessão de crédito, ela não é nem sempre ela é muito bem-vinda, tem que ser analisado, né? Então, todas as coisas que foram feitas nesse período, assim, foi um aprendizado muito legal. Hoje eu tenho aí 38 anos, farei 39 anos esse ano, então comecei menino, comecei em uma outra instituição financeira com um coletinho lá ajudando nos caixas eletrônicos, né? Um aprendizado fantástico com pessoas de todas as classes sociais, eram mais de 20 caixas eletrônicos para ajudar o dia todo. E ali eu não conhecia o Sicredi até então, conhecia o modelo bancário, modelo relação banco e cliente, né? Usuário, números, era mais um número, né? E aí eu tive, era um contrato, né? Era um período, e após isso eu conheci o Sicredi, comecei como estagiário numa outra região, né? No interior de São Paulo, na região da Alta Noroeste. Então passei também lá por todas as funções, desde estágio, assistente de negócio, gerente de pessoa física, jurídica, gerente de agência, regional nessa outra região. E aí agora estou aqui há 8 meses, né? Na regional de Campinas, da nossa cooperativa Sicredi Iguaçu, que é uma das mais de 100 cooperativas do sistema Sicredi a nível Brasil, né? Quando a gente fala cooperativa, não é que é uma agência, né? Uma cooperativa ela pode ter várias agências, né? Então, dessas 100 cooperativas hoje, o Sicredi possui uma capilaridade de mais de 2.800 agências em todo o território nacional. Então, todos os nossos estados hoje possuem Sicredi. E um dado curioso que eu trago para vocês, 200 municípios hoje no Brasil possuem apenas o Sicredi como instituição financeira. Olha. E aí eu brinco assim, Fernando e Aline, né? Tem a torre da igreja, um carro de polícia e a agência do Sicredi. Então, para nós, isso é um dado muito legal, muito bacana, porque a gente é da comunidade. O Sicredi ele foi criado para estar na comunidade e forçar os bancos a equalizar as suas taxas, a praticarem algo mais justo. Então, a gente traz ali uma melhoria também na condição econômica dos municípios que estamos. E a tua pergunta em relação ao brasileiro, né, em relação ao dinheiro, pergunto para vocês, né? Vocês tiveram educação financeira na escola quando eram crianças? Tiveram? Não tive.
Não, não tive. Não existia, eu também não tive. existia. Tive que aprender na marra depois, né? Então a relação com o dinheiro do brasileiro, ela é um tabu, né? Porque ele vai pegando cultura do pai, do avô, do bisavô, e cada um tinha uma crença. Se por acaso aquele avô era um esbanjão, o filho e o neto, ele vai buscando. Dificilmente, né? Pode ser que ele tenha uma sorte, ele consiga construir um futuro diferente, mas é aquilo que ele aprendeu dentro de casa. Uhum. Então, se ele não aprendeu a poupar, se ele não aprendeu que quando ele ganha um dinheiro, uma parte tem que poupar para uma reserva de emergência e tudo mais, ele vai gastar e vai pensar assim, ó, cabe na parcela, então eu vou comprar, né? Eu vou parcelar em 12, 24, 36. Então, o brasileiro, ele tem medo mesmo, né? Medo, inclusive, de quando vai abrir a fatura. Meu Deus, o que vai encontrar aqui? Porque não faz um planejamento. É surpresa, né? A fatura é surpresa. É surpresa. Se você não abrir, parece que nada acontece, ela não tá lá. É Né? aquela dor emocional, né? Que os olhos não veem, o coração não sente. E é sério isso, o brasileiro sério. tem muito disso. Alguns anos atrás, eu vou dizer assim, hoje é 2025, de 2016 para cá, 17 para cá, antes mesmo do Banco Central colocar uma proposta que é a semana ENEF da Educação Nacional, Educação Financeira, o Sicredi tinha lançado um programa chamado Educação na Ponta do Lápis, que eram então os primeiros sinais, né, da preocupação então de uma instituição financeira, no caso o Sicredi, trazendo educação financeira para crianças e adultos. E aí lançamos educação financeira lá atrás, com uma apresentação, eram simples no começo, sabe, mas trazendo assim, olha, de onde vem o dinheiro, por que poupar, né? O benefício de você fazer uma reserva de emergência, e isso, gente, sem viés, de verdade, tá? Sem viés, dizer assim, ó, tô fazendo isso para ganhar conta. Então, as empresas abriam as suas portas para reuniões com funcionários, fazem isso hoje, pedem para a gente, sem custo algum, os nossos colaboradores vão lá e prestam educação financeira para a empresa, para a escola, com alunos. E aí, inclusive, foi tão bacana isso, que o Sicredi fez uma parceria linda, que até hoje nós temos muito forte, que é com a Maurício de Souza, que são os gibis da Turma da Mônica. O Sicredi é a única ação financeira hoje, parceria com o Maurício de Souza. Fizemos uma coletânea maravilhosa para crianças e adolescentes. Começou o primeiro, que era de onde vem o dinheiro. Então as crianças leem o gibizinho, vê a Mônica, vê o Cascão, o Cebolinha, falando de onde vem o dinheiro. Elas vão depois para a agência, a convite da agência ali, conhece o caixa eletrônico. Não achar que o dinheiro nasce do caixa eletrônico, né? Tem um trabalho, tem um porquê. Então é muito legal, porque a gente trabalha a base, que são as crianças, os jovens e também os adultos, ajudando muito a quebrar essa barreira do conhecimento. Perfeito. Muito legal. Até para contextualizar, explica um pouco esse conceito do cooperativismo, né? Porque nós na Inteligente trabalhamos com o cooperativismo muito focado com grupos sociais, né? Mas acho que é importante as pessoas conhecerem um pouco desse diferencial, né, do Sicredi para os bancos tradicionais até, né? Desse modelo do cooperativismo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, eu acho que de uma forma bem simples, né, para entender, quando a gente fala de uma relação banco e relação cooperativa. Que o cooperativismo, ele tem vários ramos, né? Ele tem educação, ele tem a saúde, ele tem de consumo, de produção. O crédito é um dos ramos, né, do cooperativismo. E o cooperativismo de crédito, então, é a união de forças de pessoas, né, físicas, jurídicas, em busca de um bem comum, de uma melhoria, né, seja no caso financeiro, obviamente, né? Melhores condições, melhores taxas, atendimento, relacionamento, né? Ter voz ativa, gestão, participação da gestão, da decisão democrática da cooperativa. Então, o associado, quando ele não está cansado de ser mais um número, né? Ele quer um relacionamento, quer ser conhecido pelo nome, pela Aline, pela Fernanda, pelo Júnior, enfim, ao se associar a uma cooperativa, ele é tratado de uma forma diferente. Ele é dono do negócio. E por ser dono, então ele participa das decisões, nas assembleias, né? Isso todos os associados. Todos associados. E aí, assim, uma pessoa, um voto. Independente do valor que ele tenha aplicado, investido, né? Tem gente que brinca assim, mas para poder ter conta no Sicredi tem que ter muito dinheiro. Imagina. Então não temos distinção disso, tá? Qualquer pessoa física ou jurídica pode se associar ao Sicredi. Tá? Ele vai entrar conosco, independente do segmento dele, do agro, da cidade, indústria, comércio, profissional liberal, professor, advogado, qualquer pessoa.
ele pode se associar ao Sicredi. E vai ter o atendimento de primeira. Mas falando do principal diferencial entre relação cliente e cooperado, é isso. Então, o cliente, você não toma decisão, você é um usuário do banco, dos produtos e serviços do banco, ok? Utiliza do crédito, do investimento, dos cartões, né? E é isso, a tua relação você paga lá uma tarifa para usar isso e tudo mais, o serviço que tem ali. Na cooperativa, você é o associado, você toma parte não só das decisões, mas das sobras, do resultado da cooperativa. Porque todo negócio que você faz lá na cooperativa, né, assim como no banco, ele gera um resultado. A diferença é que o resultado do banco ele vai para os acionistas, ou até fora do Brasil, inclusive. Aqui na cooperativa, não, ele volta para quem? Para todos os nossos associados, né? Todo o valor, Júnior? Não. Todo o valor não, porque não tem uma perenidade do negócio. Então, existe lá um fundo de reserva da cooperativa, para a solidez dela cada vez mais ficar forte. Existem os fundos sociais, que a gente daqui a pouco fala um pouquinho sobre isso também, que é muito legal. E aí a parte que fica na destinação das sobras para os associados. Então, uma parte vai em conta corrente, outra parte vai na poupança, se ele quiser resgatar aí para a conta corrente, ele pode usar também. Outra parte que vai para a cota capital, que é a participação do associado. Então, é muito legal, porque aí o associado, ele é dono do negócio, né, que ele chega lá e fala, eu quero que muda isso, quero que muda a cor. O dono, não é bem, mas né, tem os direitos e deveres enquanto sócio. Mas quando a gente fala assim da participação dele, da decisão do dia a dia, é muito diferente, viu, Fernanda? É muito bacana. Muito interessante. E eu, olhando um pouco, né, a história de vocês, antes de passar para a Aline, até para fazer, acho que uma conexão com essa pergunta, eu vejo que a impressão que me deu é que vocês estão indo um pouco na contramão do banco tradicional. Eu não sei se é uma percepção errada ou não, e aí você pode me contar. Mas enquanto os bancos tradicionais estão cada vez mais fechando agências, indo para um modelo digital, né, talvez, vocês estão abrindo agências em cidades, igual você falou, em 200 cidades aí que praticamente só tem o Sicredi, né? Então, essa percepção é real? Qual que é esse propósito de estar acontecendo dessa forma? É ter uma aproximação maior com o cliente? O que está movendo vocês nessa direção que não é diferente, vamos dizer, né? Porque não tem certo ou errado, cada um tem a sua forma, a sua estratégia, né? Muito bom você trazer essa percepção, porque é exatamente isso que eu ouço, acho que toda semana. Mas quando tem uma reunião com alguém, a pessoa fala, caramba, mas é contramão. E eu brinco, eu falo assim, na verdade eu digo que é a mão certa, né? A mão certa a ser trabalhada. São duas visões. Quando a gente fala no mercado global de bancos, né, bancos de varejo e tal, os bancões tradicionais, né, que talvez mais conhecidos, qual o fundamento do banco? Lucro. Basicamente é o lucro. O lucro para o acionista, então o acionista tem lá seus aportes, eu quero um retorno. Vamos lá, então. E aí isso é uma cadeia, né? Que ele vai desencadear onde, né? Das diretorias, que chega nos regionais, nos gerentes, chega na agência ali com as equipes, né? E quem é que vai sentir isso? Vai sentir o cliente bancário, né? Que às vezes não quer contratar um produto, mas acaba ali, né? Porque, puxa, eu preciso fazer alguma coisa aqui, enfim, é até uma prática até ilegal, né? A gente fala. Então, infelizmente, acontece isso, né? No dia a dia com os clientes bancários. Assumir taxas mais altas, né? Pagar parcelas mais altas, sem voz nem vez ali. Então, isso gera um lucro exorbitante, tá? Só que por esse pensamento cada vez lucro, eles querem cada vez mais lucro, então eles vão tirando todos os custos possíveis, né? Então, o que é esse custo possível? Poxa, por que eu vou ter uma agência grande se eu posso reduzir e colocar ele para os canais digitais? Coloco o canal digital, coloco ele para o mobile, coloco o internet bank, caixa eletrônica, vou reduzindo aqui e vou juntando 1, 2, 3, 4 agências numa só para reduzir custos. Tá bom, legal. Financeiramente, estratégia legal. Mas qual a experiência do cliente? Poxa, agora eu estou no meio, era talvez 15 mil numa agência, agora eu sou eu em mais 60 mil, 70 mil. Meu gerente que cuidava, de repente, de 500 mil, sei lá, 1.000, 2.000 associados, clientes no caso do banco, agora ele tem um gigantesco, eu não consigo falar com ele, eu tenho que falar com o robô. Então, as experiências do relacionamento, do tete-a-tete, vão cada vez mais sendo robotizadas. Algumas pessoas não sentem dificuldade com isso, não tem problema, mas nem todo mundo. Então, o banco, a estratégia é colocar todo mundo numa caixinha que lhe convém, ok? Se você aceitar, ok. Se você não aceitar, não tem problema, né? Ok. Na cooperativa, não. A gente tem um princípio nosso. E esse princípio é realmente atender o nosso associado
como dono do negócio. Relacionamento de primeiro lugar. Então, quando a gente fala da nossa missão do Sicredi, é realmente isso, é valorizar o relacionamento. Começa com essa frase, valorizar o relacionamento. Ser uma instituição financeira da comunidade. Então, não é só um chavão, sabe? E hoje a gente está com um mote, né, muito grande na campanha, que é ter com quem contar. E, de fato, é ter com quem contar mesmo. É saber que se eu pegar o celular agora e ligar para um gerente, ele vai me atender. Não tem um bloqueio de chamada, não vai passar ali para um filtro. 16 horas fechou a agência, eu não consigo falar. Não, você vai conseguir falar. Antes das 11 não abriu a agência, eu não consigo falar. Não, você consegue falar. Então, é uma proximidade, talvez, né? Meus cabelinhos brancos entregam um pouquinho a idade, mas é um relacionamento, talvez, nossos avós, os pais tinham de chegar lá na agência, tomar um café, sentar com o gerente da agência, conversar com ele, explicar do negócio dele, falar por que tá, estou precisando do dinheiro para a safra, estou precisando do dinheiro para o meu comércio, para o meu fluxo de caixa, e contar a história e esse gerente entender em visita que isso faz sentido. Então, a gente mantém isso. E por isso a gente continua abrindo agência. Por isso a gente continua aumentando a capilaridade. Enquanto os bancos fecham, ok, eu vou trazer e vou continuar promovendo o modelo que nós acreditamos, que cresce, em média, 30% ao ano. Todo ano o Sicredi tem esse crescimento. Nossa cooperativa, na casa de 35%, 36% foi o último ano. Então você pega a diferença, né? Qual modelo está certo? Olha, eu acredito no nosso. Né, no nosso modelo, porque eu continuo defendendo o meu princípio e não mudo só pelo financeiro. Não tem como eu mudar só pelo financeiro. E sim, né, hoje quando a gente fala de um crescimento para a regional de Campinas, né, que hoje é um grande foco da nossa cooperativa, esse ano serão 5 novas agências. 2 agora, até o final de abril, e mais 3 no segundo semestre. Então temos um objetivo de chegarmos aí logo em 30 agências só dentro de Campinas, né, fora a nossa regional. Enquanto os bancos fecham, sim, a gente vai abrir porque tem associado precisando de um atendimento diferente, precisando de consultoria, de conhecimento, e é onde a gente vai entrar. Perfeito. E você traz uma questão interessante. Nós estávamos conversando há um pouco tempo atrás com o Thierry Marcondes, que ele explicava para a gente as questões de universalização, né? A gente estava conversando com ele sobre sustentabilidade, acessibilidade e universalização. E quando você fala sobre o perfil do atendimento do Sicredi, me vem muito à mente isso, né? É a universalização do atendimento, do acesso à informação financeira, do acesso ao crédito. Porque pensando especialmente na população brasileira, no pequeno empreendedor, na micro e pequena empresa, no pequeno negócio, existem muitas dificuldades de acesso, né, Júnior? Então, esse empresário, esse empreendedor, muitas vezes ele não consegue acessar muito crédito em um outro banco, né? Às vezes ele nem precisa de um crédito muito alto, ele precisa de um microcrédito, que ele também não consegue, né, chegar. E isso, pela experiência que a gente tem na Inteligente, trabalhando com comunidades, trabalhando com cooperativas, a gente percebe o quanto esse ponto de atenção desenvolve esses municípios, né? Faz com que o dinheiro passe a circular ali de uma outra forma, gera relações diferentes de confiança, de parceria, de pertencimento. Eu queria saber se essa percepção que nós temos nos projetos é real para vocês também. Como é que essa atuação impacta no desenvolvimento dessas pequenas cidades, né? De repente, essas cidades que só têm o Sicredi ali como ponto, né, de atenção financeira. Qual é a diferença para isso na vida dessas pessoas? Existe uma pesquisa feita e refeita, na verdade esse ano de novo, que é ano passado, 25 ainda não, que é uma pesquisa feita pela FIP. A FIP, poxa vida, né? O órgão aí é super renovado. Onde existe uma cooperativa de crédito nesse município, o seu PIB ele é diferenciado, seu desenvolvimento também, o IDH também é diferenciado. Então, olha só, assim, o percentual é gritante em relação, não consigo precisar agora para vocês, mas realmente essa pesquisa ela traz o desenvolvimento desses municípios, né? E quando você fala do microcrédito, né, o Sicredi tem um foco muito grande em pequenas e médias empresas, porque é através delas que uma gama de negócios e um círculo virtuoso, né, de famílias, de pessoas, de funcionários, enfim, que são empregados e que fazem gerar economia local, né? E sim, os bancos eles fogem muito desses municípios, dessas pequenas comunidades, porque não tem o lucro, né? Que eu falava agora há pouco, aquele crescimento, vou montar uma agência, o custo que isso vai me gerar não me dá retorno, né? E aí eu pego um dado, nós temos cidades no Paraná, cidades pequenas, né? Sei lá, 5 mil habitantes,
onde 90% da população é associada ao Sicredi. Uau. Eu brinco com os colegas e falo assim, olha, a meta para o próximo ano é estimular a natalidade. Para ampliar os associados. Mas é porque é muito real, é muito verdadeiro. E a gente não tem essa paixão. Atendemos do pequeno ao grande, né? Mas tudo inicia, sim, com uma análise para as pequenas empresas. E aí a gente atende MEI, atende o microempreendedor, pequeno produtor rural, né? Desde uma linha que a gente chama do PRONAF, né? Que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Então, temos o acesso e o cuidado e o carinho especial por esse público. Porque eu me lembro muito, muito forte assim, nessa trajetória, você estava falando sobre um pouco da vida, né? Eu lembro de produtor que ninguém acreditava de melancia, sabe? Tinha um produtor de melancia na região que eu atuava lá, japonês lá. E aí a gente ajudou todo o processo do custeio, né? Depois do investimento da sua produção. E era um sonho, né? Tinha uma terrinha, né? Que era da família do pai, enfim. Depois ele não conseguiu tocar, ele queria retomar. E o dia que ficou pronto, teve a safra, ele mandando as fotos, né, da produção, da melancia, a gratidão pelo Sicredi. O pequeno produtor que precisa de um tratorzinho frutífero, de repente, para nossa região ali de figo, na goiaba, sabe? Pequenas famílias onde trabalha o marido, a esposa, o filho, pequenininho que está ali no meio ainda ajudando, cuidando do cachorro para um lado para o outro e aprendendo. Então, e aí nós temos gerente lá, que coloca uma botinha, vai junto entender, vai junto ajudar e projeto. E quando falo de valores, eu estou falando de valores, tem valor mínimo, né? Precisa de 5 mil reais para fazer alguma coisinha? Tem. De 10 mil reais? Tem. Júnior, uma empresa está começando agora. Vocês têm concessão de crédito? Ok, a gente vai analisar. O crédito ele não pode ser dado à reveria, né? Porque tem pessoas e pessoas. Tem pessoas com boa vontade, com boa índole, né? E tem pessoas que às vezes têm vontade, mas não têm capacidade. Então tem que ter esse cuidado também, senão você afunda, né? Você libera um crédito que você, de repente, está vendo que a pessoa não tem um planejamento, não tem uma ideia. A gente entra até com o apoio de consultoria e educação financeira. Diz, olha, você tem certeza desse projeto? Então, eu acho que isso vai além da relação banco-cliente. É se preocupar efetivamente, não só se eu vou receber, mas faz sentido? Poxa, a região aqui, o exemplo, estamos todo mundo numa seca danada aqui, você vai plantar esse negócio mesmo aqui, tá todo mundo, né? Então, enfim, detalhes, né? Ou você vai começar um novo negócio que já está saturado. Então, e tem parcerias que a gente tem com grandes players, Sebrae, por exemplo, grande parceiro do Sicredi. A gente, assim, orienta, indica, tem o fulano aqui do Sebrae, dá uma conversada com eles, né? É um cuidado, gente. Dá a impressão que eu falo assim, né? Mas é verdade mesmo, tudo isso? Porque, assim, vai além, né? Vai além do dia a dia. Não é só bater meta, não é só gerar resultado financeiro. Nós temos que ter perenidade. Se o associado vai bem, se ele cresce o negócio dele, vai bem a comunidade, vai bem as pessoas, o Sicredi cresce, fortalece, e eu consigo gerar só e devolver para ele, não um círculo virtuoso. O negócio é um ganha-ganha. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta ali. Respondeu, sim. E me trouxe, na verdade, uma análise de que essa análise que vocês fazem, né, com relação à concessão de crédito, por exemplo, ela tem muito a ver com a sustentabilidade da própria cooperativa, né? Exato. E aí eu vou até passar a bola para a Fê, mas eu queria já engatilhar uma outra pergunta de como é feita, então, essa análise, né? Aí a Fê se puder complementar, mas como é feita essa análise, então? Quem é que faz essa análise, né, de quem vai ser um próximo associado ou não? Porque na cooperativa é isso, né? A decisão ela é compartilhada. Então, eu imagino que os parâmetros também sejam. Existe um regramento? Como é que funciona essa escolha, né? De quem vai ser próximo? Bacana. Aí, assim, não dá para... Essa questão da participação do associado nesse tipo de decisão, não dá para entrar, porque senão fica muito travado, né? Até porque, você imagina, daqui a pouco o associado fala, eu aprovo a entrada dele ou do fulano. Não tem... Não. Lá no começo, lá atrás, segmentado, talvez tinha um comitê, assim, nesse sentido. Então, hoje, como a gente tem uma expertise de mercado, né? Tem ali a sua equipe. Imagina uma agência hoje. Então, tem os gerentes de negócio que são capacitados para tal, né? Tem uma formação para tal, também uma análise para busca de prospects, novos associados, né? Imagina que eu vou visitar, eu vou atrás, então eu vou convidá-los, né? E é engraçado que não é só uma abertura de conta, é um processo de admissão. Interessante, né?
para o associado, no processo dele, é uma abertura de conta, mas é uma abertura de conta. Só que ele também assina uma ficha de admissão. Ele é um sócio, É um sócio. associado da cooperativa. Então, ele é convidado a se associar, né? Então, a gente pede muita indicação também de bons associados, né? Para trazer pessoas boas. Certamente, se eu estou como sócio, eu quero que meu sócio, meu associado, né? Por mais meu par, o cliente, vamos dizer, que esteja comigo, Corresponda. seja bom também, né? Eu não Sim. quero problema para dentro de casa, né? E assim, e a experiência, se a coisa é boa para mim, eu quero indicar para um amigo meu. Então a gente sempre fala assim, olha, indica para um, para mais dois, mais pessoas, enfim. Então esse processo de indicação é muito bacana porque traz uma segurança muito boa para o processo, né? Trazer boas pessoas. Mas hoje, assim, pelo crescimento, né? E a tecnologia e tudo mais, então nós temos hoje, pelo mobile, associado de repente um prospect, ele tem interesse social Sicredi. Existem os parâmetros todos desenhados que nós colocamos ali de faixa de risco, severidades, restritivos ou não, renda, etc. Ele entrou dentro daqueles critérios, ele vai anexar os documentos, ele abre digitalmente a conta dele, ele se associa em menos de alguns minutos. Ele se torna associado do Sicredi de forma digital, inclusive. Só que ele não vai ser um cliente digital. Ele vai ser um associado que vai entrar pelo meio digital e ele vai ser encarteirado numa agência, né, próxima àquele endereço que ele informou e vai ter um atendimento humanizado também, tá? Então essa é uma forma que o associado se auto-atende no processo de abertura. Tem as visitas que nós somos proativos em buscar, então de forma ativa, os nossos gerentes vão buscar, traz lá para um comitê da agência, quem são os associados que eu estou trazendo? Então sim, tem o gerente da agência que ele vai olhar, existe um relatório de visitas, né, para a gente poder visitar, conhecer quem é essa empresa, preencher um formuláriozinho legal, bacana. Por quê? Solidez do negócio, né? Hoje, daqui a pouco, montei uma empresa fictícia, eu chego lá no Sicredi e quero abrir conta. Vai se dar mal, porque nós temos muitos controles nesse sentido para poder buscar e visitar e ter toda uma... Existe uma política que chama Conheça o Seu Cliente. Então, nós precisamos conhecer. Isso eu quero trazer para a sociedade, né, do Sicredi, meu sócio, eu preciso conhecer quem é a pessoa. Então, eu vou lá conhecer a empresa, conhecer estruturas, instalações, faz um relatório legal, até para entender as demandas desse prospect, desse associado, né? E tem as pessoas que vêm até a cooperativa porque já conhecem, já ouviram falar, ouviram no Campeonato Paulista, aí, né, os campeonatos de futebol, Ana Castela, que é a nossa garota propaganda, enfim, vem, tem a curiosidade, vem até a agência e busca informação. Então também ali ele deixa os documentos, passa para uma análise. Nós temos uma área de análise de cadastro, uma área que é na nossa regional, né? Área de cadastro, uma área de controles internos, de auditoria, para fazer todas as validações também e as análises prévias já de concessão de limites, né, de crédito que serão já dados. Então tem toda uma automatização também e um grupo especial para isso também que é criado, né? No caso, você falou de uma análise de pessoas físicas aí, né, para abrir uma conta, né, tal. No caso das pessoas jurídicas, olhando para as questões sociais, ambientais, como é que procede essa análise e que produtos vocês têm, assim, que são mais interessantes para as pequenas e médias empresas, especialmente, né? Como é que é essa relação de sustentabilidade, ESG, né? Todos esses pontos aí que hoje são tão falados, né? E que analisam um pouco desse perfil do cliente aí, né? Perfeito, Fernanda. Assim, tem um cuidado grande desde esse relatório de visita que eu falei para vocês. Ele é muito completo, sabe? Ele tem ali... Isso é o modelo padrão do Sicredi Nacional. São várias perguntas em relação a observações de estoque, observações de condições de estruturas físicas, colaboradores, que tipo de negócio essa empresa produz ou comercializa, se a observação patrimonial desse gestor, quando ele chegou ali, coincide com as informações, as demonstrações contábeis do que está sendo visto. Então, é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Então, o gestor, né, de negócio, quando faz a visita, ele preenche, ele assina. O gestor da agência ele tem que estar junto fazendo essa visita, validando isso também. Então, começa do processo de abertura um cuidado muito grande. Muito grande. Exatamente para a gente não compactuar com empresas, né, ou até mesmo pessoas físicas, sabe, dependendo do segmento, que não tatuam de forma lícita. Né? Então é um cuidado muito grande. A gente sabe que, infelizmente, hoje existem muitas empresas que trabalham aí, que fazem, que estão procurando dar golpes, né? Enfim, então é um cuidado grande nesse processo, mas também nas concessões de crédito, nas análises. Os nossos contratos de crédito, você tem uma noção, ele tem lá um risco sócio, um questionário de risco socioambiental
antes de confeccionar esse contrato. Então, ali é preenchido pela empresa, né? E aí fala de diversas áreas, por exemplo, desde a trabalho escravo, a condições de exploração ilegal de madeira e dentre outros tópicos, né, que vão envolver a questão do ESG, etc. Então, o Sicredi já tem isso hoje no questionário de risco socioambiental, que sem ele validado, além das CNDs que são tiradas, né, do governo e tudo mais, dentro da CCB, que é o contrato final, ele tem também exatamente as cláusulas todas ali, onde o associado ele firma a presente a informação e assume o risco dizendo que não, além de tudo aquilo que a gente já trouxe ali de análises também. E é interessante que, né, fazendo um parênteses importante, se por acaso há uma mídia negativa desse sócio associado aí por algum motivo, algum envolvimento, a nossa área de controles internos já na abertura da conta, no processo antes do mês da abertura, já se vem um comunicado, barra ali a abertura da conta ou não, mesmo que esteja em processo, inclusive, de análise de uma mídia negativa. Porque olha só, né? Poxa, se há uma fumacinha, a gente tem que entender. Ah, será que tem um fogo mesmo ou não? Então, é um cuidado muito grande, né? Porque uma vez dentro de casa, né, a gente está colocando em risco ali, enfim, a imagem da instituição. Também a gente não precisa disso, né? Eu acho que o negócio não é a todo custo. Nem só pela concessão, nem só pelo investimento. Ah, mas ele é investidor, não precisa... Vamos lá, né? Então, tem que ter um cuidado grande. Então, sim, a gente tem muitos controles, né, para serem feitos em relação a isso. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas é tão rigoroso. Não, isso não é moroso, ele é importante. Ele é rigoroso, mas não é moroso. Ele tem toda uma técnica, tem a área que cuida específica disso, mas é para trazer mais segurança para a instituição. É por isso que a gente consegue crescer em mais de 30% ao ano, né? Se resguarda, né? E até porque isso a gente consegue gerar mais resultado, mais sobras que vem para o associado, né? Isso é importante, acho que também por um processo de governança, né, de vocês, enquanto ter uma cooperativa onde tem vários associados envolvidos, né? Exato. Porque tudo que é feito é uma responsabilidade enorme, né? Sem Tudo que é dúvida. feito impacta nos outros também, né? Sem dúvida. Pro bem e pro mal, né? Sem dúvida. Você imagina, poxa, vocês liberaram um crédito, sei lá, de quantos milhões aí para uma empresa envolvida num escândalo e etc, etc, etc. Vocês não viram isso? Ah, eu não sabia, eu não sabia hoje. Não existe esse Não negócio de eu não existe, sabia, não. sabe? Então, existem vários mecanismos. E quando a gente fala de gestão financeira, nós temos muitos mecanismos de controle. Não dá para dizer, não existe, eu não sei. Então, se for uma gestão temerária, né, aí complicado, né? E sim, quando a gente fala da alta gestão, alta liderança, né, da gestão financeira, não só o Sicredi, as sanções, né, são duras, né, Não. para os profissionais, inclusive, assim, fica ali 10 anos na geladeira, né, responde com seus bens particulares, a sua, né, integridade, inclusive, aí, né? Então, eu acho que ninguém está aí para brincadeira, né? A gente tem um cuidado grande e o Sicredi ele se respalda isso há bastante tempo já, ele vem trazendo isso e é um cuidado muito grande, muito grande, muito grande. E os nossos gestores, assim, são catequizados, eu brinco, né? Porque já sabem e não querem fazer loucura também, não querem fazer negócio a todo custo. Negócio que seja bom para nós, né? Para o associado, para a comunidade, sustentável, né? Acho que é isso. E isso é tão interessante, né? Porque existe sim uma responsabilidade, né, de onde eu invisto o meu recurso, né, para quem eu estou oferecendo crédito. E isso vem acontecendo de uma forma gradativa, né? Há alguns anos atrás isso não era tão forte, né? Então, essa discussão toda que vem se colocando sobre sustentabilidade, ESG, impacto, mudanças climáticas. Então, tudo isso está tão aberto e tão falado que a própria população cobra muito, né, Júnior? Então, vem, é claro, né, de uma exigência legal, mas vem também de um posicionamento público do banco, né, no caso de vocês, da cooperativa, né, e de posicionamento. Pois não. Perdão, né, que eu só peguei o gancho do ESG que você estava falando e tem uma preocupação muito grande. Nos últimos 3 anos, nós tivemos um programa de formação a iniciar pela alta liderança da cooperativa de ESG da Fundação Dom Cabral, em Nova Lima. Uma das maiores escolas de negócios que a gente fala a nível Brasil, inclusive professores renomados a nível internacional. Participei, inclusive, tive a honra de participar. Então, nossos presidente, vice-presidente, diretores executivos de negócios, operações, todas as cooperativas participaram do programa ESG. Assim que lançou,
para poder nos certificar em relação ao conhecimento das boas práticas, uma semana intensa ali, sabe? Inclusive fizemos a visita a Brumadinho, né, aquela próxima lá, para entender o impacto diretamente com a alta liderança de Brumadinho e trazer ali, foi uma palestra que nos tocou profundamente sobre riscos, né? Olha o tipo de risco da operação, olha aqui... Tamanho da Olha o responsabilidade. tamanho da responsabilidade, uma gestão numa operação que estava rodando, e a gente pode cair, né, na falsa impressão que o piloto automático está rodando bem, né, no dia a dia, né? É o processo, e não é um processo. O negócio não é um processo. Assim como nenhum negócio é um processo automatizado que hoje deu certo, amanhã continua, eu vou acordar de manhã, chega às 6h30, chega às 7h, sai às 17h, deu tudo certinho. Não. Tem muitas variáveis que podem impactar e que se eu não ficar com todos os meus indicadores ali ligados, meus radares, né, eu posso colocar em risco toda uma instituição. Né? Então é legal, eu estava esquecendo de trazer esse ponto e nós participamos e continua a informação. Outras agora, assessores e gerentes de agência, para que todos estejam. Além da formação também, nós temos um programa dentro do Sicredi, que a gente chama de Sicredi Aprende, né? Um portal de educação dentro do Sicredi com inúmeros cursos, né? Todos os bancos têm ali o seu, mas o nosso ele é continuado, sabe? Sempre tem revisão. Inclusive, semana passada eu estava lá fazendo minha renovação, né? De LGPD também, mas falando de ESG, falando de risco de crédito, risco de negócios, segurança patrimonial. Então, é um cuidado da formação sempre, o tempo todo, está formando e reciclando os profissionais. Porque senão cai no piloto automático. Caiu no piloto automático, risco garantido. Risco certo. É sim. E esse processo de aprendizado, né, constante, de propósito, faz inclusive com que o Sicredi olhe para fora, né? A gente estava conversando antes de entrar no ar aqui sobre os aportes sociais, né? Os projetos sociais que vocês desenvolvem para além do associado. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre como é que funcionam esses projetos, números, se você tiver, né, de quantas pessoas já foram impactadas, qual que é o viés e por que vocês apoiam esses projetos. A gente vai falar de programas, de projetos sociais do Sicredi, a gente vai ter realmente assim fazer um novo programa só para ele, mas eu vou dar uma resumida, tá? Trazer assim, porque quando a gente fala de devolução para a comunidade daquilo que ela nos traz. Partindo do princípio que nada fica conosco e tudo é devido para o associado, e também tem uma participação direta na comunidade, né? Então, eu vou dividir em dois, três principais, né? Vou iniciar pelo programa União Faz a Vida. Ele é o nosso querido, assim, um queridinho, né? E tem o símbolo de uma abelhinha, né? Que o trabalho da abelhinha, da cooperação, acho que por isso que ele foi escolhido, então a abelhinha do União Faz a Vida. Ele é um programa hoje de principal do Sicredi, responsabilidade social, e ele trabalha com a educação de forma mais forte, né? Educação dentro dos municípios, das cidades, na rede municipal de educação. Então, a parceria que o Sicredi tem, todas as cidades têm? Às vezes não. A nossa regional aqui de Campinas, a gente vai iniciar ainda com uma cidade. No Paraná e Santa Catarina, nós já temos ali mais internalizado. Alguns municípios já possuem ali o programa ativo. Mas de uma forma bem simples, vou explicar para vocês que é assim, nós temos então profissionais da área da educação formados pela Fundação Sicredi, tá, da área de educação, então muitas vezes são mestres, doutores, enfim, que já têm a formação acadêmica de professor e que passam pela roupagem do programa União Faz a Vida. O que é o programa União Faz a Vida? É trabalhar a metodologia de projetos dentro de sala de aula. Quem é professor vai entender um pouco melhor o que eu estou falando agora, tá? Então, você que é da área da educação vai entender bastante sobre isso. Então, é um método onde a criança ela é a protagonista do aprendizado. Júnior, ela vai escolher o que ela quer entender, o que ela quer aprender. Não é isso. É o professor estar atento ao que está acontecendo na sala de aula. Vou dar um exemplo. Tínhamos uma escola da rede infantil, né? Só chama creche, né? Então, inicial, né? Berçário, enfim. E aí, essa escola, ao lado passava a linha férrea, né? E todo dia, certa hora da manhã, no meio da aula, passava o trem. Fitava, a molecada virava aquele negócio, todo mundo ia pra janela ver o trem. A professora ficava lá 15 minutos esperando a molecada voltar para a sala de aula. E para ela era um peso. Eu falei, meu Deus, um peso essa molecada, esse trem que passa aqui. Ela participou do programa União Faz a Vida e aumentou um pouco o seu radar de capilaridade de informações que ela poderia trabalhar com perguntas, né? Ela falou, peraí, isso aqui pode ser um projeto.
A criançada veio assim, o que vocês gostam tanto desse trem, desse barulho? Aí deu ouvido para a criançada. Pro, de onde vem o trem? Pergunta mote do projeto do ano dessa escola, dessa sala de aula. E aí ela foi trabalhar as disciplinas de português, matemática, história, geografia, enfim, toda a rede, todo o currículo proposto para aquela sala através da pergunta do projeto de onde vem o trem. Aí envolveu a curiosidade das crianças. Você imagina, quando parte do meu interesse em aprender, eu vou me dedicar muito mais. Então, a ideia do projeto é isso, que as crianças, através do interesse deles, de uma pergunta, o professor consiga moldar todo o currículo dentro daquilo e extrair uma série de outras linhas, né? Assim, pensa num spin, né? Que eu vou abrindo isso, onde mais eu posso chegar com essa pergunta. Então, é trabalhado o projeto durante o ano, no final tem a amostra de projetos. Tá, então eu dei um exemplo assim bem simples, tá? Isso que as escolas... Mas é perfeito, né? Porque traz a realidade do dia a dia deles para o aprendizado, né? Do dia a dia. E são várias perguntas, cada sala tem um projeto, aí eles concordam, eles sentam, desenham com a professora, envolve pais, porque os pais participam depois, comunidade local, porque esse projeto específico, descobriram até quem era o maquinista. Pois é. Conheceram a história da linha férrea, daquela região no interior de São Paulo, como iniciou, como foi, os benefícios, onde chegava, era transporte de grãos, para onde vai esse grão? Olha só. Fortalece toda a identidade local. Vai longe. Então, todo ano, as escolas, as que não estavam no projeto, não estão no projeto, elas pedem para entrar, por favor, me coloca no projeto. O professor, por mais que é exaustivo, né, porque ele tem já a rotina dele, então ele participa de um programa à noite, de formação, tem um coordenador pedagógico, depois faz acompanhamento para ver como é que está a absorção das crianças, dos professores, das crianças. Para ter os indicadores também, né, do né? projeto. Então tem de tudo, o projeto de horta que foi feito na comunidade, revitalização da praça, enfim, de tudo, gente, de tudo. Hoje nós temos, assim, mais de 4 milhões de crianças impactadas no projeto a nível nacional. São mais de 200 mil professores. É muita gente. Que fazem parte do programa União Faz a Vida. Então, é algo, assim, encantador, tá? Existe uma outra cooperativa do Sicredi, né? Assim, amigos também nossos, co-irmã, a gente chama de co-irmã, fizeram um projeto bem legal. Eles foram, inclusive, na Angola, sabe, assim, trabalhar com as crianças junto com o colégio. E fizeram um trabalho muito legal fora. Olha só, foi fora do Brasil, inclusive, né? Então é disruptivo, não dá para dizer assim, é um programa fechado. Não, ele vai crescendo, ele vai ganhando cada vez mais força. E eu acredito muito na cooperação e o desenvolvimento da criança. E em momento algum, nesse material didático, que a gente faz todo, o Sicredi investe em tudo isso, né? Formação, viagem dos professores. Existe um summit de educação lá em Curitiba, que é feito com mais de 3 mil professores, falando da nossa central, que é Paraná, São Paulo e Rio. Você imagina todo o dispêndio de recursos, né? E nenhum desses materiais tem a logo do Sicredi ou fazendo alguma alusão para esse professor se associar ao Sicredi. Não é o nosso objetivo. O objetivo é a educação, é a cooperação, sabe? É a formação dessa criança. Aí junta só, União Faz a Vida, o gibizinho da Turma da Mônica, educação financeira, é um moldar um cidadão diferenciado para que ele possa efetivamente impactar na comunidade. A gente brinca, daqui a pouco ele pode até querer trabalhar no Sicredi, não tem problema nenhum, né? Mas assim, a gente molda e tenta moldar o máximo possível para que ele seja um cidadão do bem e conheça e ajude outras pessoas também. Um segundo programa, aí eu vou dizer assim, que aí é o Fundo Social. O Fundo Social, hoje são mais de 160 milhões, aí, desde quando foi iniciado, 2017 para cá, que já foi aportado já a nível Brasil, né? Um baita recurso. Nossa cooperativa já passou de 1 milhão e 200 aí no último ano também, da nossa cooperativa, desde 160, mais de 169, aí, 1 milhão e 200 aproximadamente foi da nossa cooperativa, destinado daquele resultado das sobras para os fundos sociais. O que é esse fundo social? Hoje nós temos 34 agências, né? Das nossas 34 agências, todas elas têm uma participação para trabalhar na comunidade com esse fundo. Mas não é discriminado, tem que ser uma forma, assim, certa, escrita um projeto para associado que vai atuar na comunidade, seja com esporte, lazer, educação, saúde, enfim, projetos que vão impactar a comunidade, que vai ter uma forma coletiva, algum bem.
né? Então, teve N projetos. Lions, Rotary, igreja que faz sopa, que ajuda as crianças, projetinho de escolinha de futebol, ajudar na saúde ali, cadeira de roda, enfim, gente, diversos projetos que associados inscreve ali e existe uma verba para cada agência poder. Isso passa por uma análise do conselho, né? Olha aqui, projeto bacana, ele tem um prazo para inscrever, tem um prazo para prestar conta, inclusive, desse recurso depois. Para que a gente possa acompanhar e ver o que, olha, foi aplicado ali, deu resultado, deu um diferencial naquela vida daquela comunidade, naquelas pessoas, naquele projeto. Então, assim, é algo que não vai ser tirado. Cada ano a gente consegue estar aumentando isso e impactando mais gente. Por isso que a gente fala, né, de novo, né, olha, quando o associado ele tem a sua economia no Sicredi, né, olha, eu quero fazer parte de algo que é bom, né, onde eu estou colocando meu dinheiro? Estou colocando meu dinheiro onde eu tenho retorno, mas também estou impactando pessoas do meu lado, né. Tem um exemplo de uma empresa que recentemente nos chamou, na cidade de Valinhos, e falou assim, olha, eu conheci a devolução das sobras, gostei, agradeço, mas como é que eu faço para ajudar vocês nos projetos sociais, nos programas? Porque nós também queremos colocar um aporte, olha só, mas não quero nem aparecer, eu quero ajudar. Olha só que legal o impacto. Credibilidade, você despertou. Então vai além, Aline, Fernanda, vai além. A nossa responsabilidade, eu chamo assim, o nosso colaborador, eu como colaborador falo assim, eu não sou um gerente regional, deixa o cargo para lá, isso passa. O que mais importa é assim, eu sou um agente de transformação. Então, enquanto agente de transformação, eu tenho responsabilidade de mudar a vida da empresa, a vida de uma pessoa física, de alguém. E não tem nada melhor que isso. O legado que a gente vai deixar. É trabalhar com propósito, né? Trabalhar com propósito. E eu brinco ainda, falo assim, poxa, além de tudo, ainda ganho para isso. Que bom. Né? Então, vai além do financeiro. Né? Não é à toa que, assim, só pegando esse ganchinho, o Sicredi foi eleito 2024 como a melhor empresa para se trabalhar no Brasil em primeiro lugar. Olha que né, legal. das melhores empresas, né? Quando a gente fala GPTW, que são as empresas maiores de 10 mil colaboradores, ou seja, última faixa, né? Na frente de grandes bancões e grandes empresas. Foi uma surpresa, porque a gente sempre estava entre os quatro, né? Terceiro, quarto, e o nosso CEO, o Cesar Bock, esteve presente lá, ele ficou impressionado, falou, não esperava o primeiro lugar. Mas é muita satisfação. Se você tem um colaborador que ele trabalha com propósito, que ele sabe que o que ele está fazendo, por mais que tenha meta, objetivo todo mundo tem, gente, né? Nenhum mar é cor-de-rosa, né? O mundo é cor-de-rosa, não existe isso. Então, tem desafios, sim, tem dias difíceis, sim, claro que tem, né? Mundo dos negócios, lidar com o dinheiro dos outros, né? Meu Deus do céu, então... Mas quando a gente sabe que o que a gente está fazendo ali vai impactar alguém, vai dar diferença para alguém. Tem a questão do brinquedo japonês lá da melancia, né? Olha, Júnior, consegui fazer. Poxa, isso não tem preço. Infelizmente ele não aparece no Lerite, né? Mas ele vem efetivamente e causa um bom relacionamento para os nossos colaboradores também. E você está falando sobre isso, Júnior, uma empresa com propósito é algo que as novas gerações estão buscando muito, né? A gente tem falado muito de geração Z, como é que eles se relacionam com toda essa questão. Como é que está? Hoje vocês têm recebido jovens aí para trabalhar dentro do processo? Eles estão encontrando esse propósito? Porque eu tô achando que sim, né? Ouvindo você falar, mas vocês estão conseguindo formar esses jovens que têm vindo para o banco? Como é que está isso na empresa? É um desafio, tá? Vou ser bem sincero para você, assim, porque você encontra hoje a aceleração. Os jovens eles já querem entrar e já querem ser diretor em uma semana. Não querem. É possível no Sicredi? Ainda não. Acho que é meio difícil, né? Então, mas esperar o tempo. O que a gente sente mais dificuldade hoje é isso. É o jovem querer esperar o tempo. E tem uma construção. Poxa, tem uma construção, precisa. Às vezes assim, aprendi a falar, fiz um cursinho de finanças, de investimento ali, agora eu sou especialista em investimento, que é modinha agora, né? Influencer de investimento, sei lá, coach de investimento e tal. Tá bom, e você já enfrentou dificuldades na área financeira, você sabe realmente orientar, ou você está fazendo só um guruzinho que analisa dados gráficos, né? Então não é só isso. Eu não estou menosprezando também quem trabalha com isso, mas é um cuidado, vai além, tem que ter um embasamento, tem que ter um conhecimento. E sim, a gente encontra pessoas que têm propósito, que vão buscar o propósito, que olham para o Sicredi como melhor empresa para se trabalhar, brilham os olhos, poxa, eu quero fazer parte.
Muitas pessoas falam, Júnior, eu quero fazer parte, porque eu acredito no potencial tal, mas ainda assim é muito pouco, tá? Na realidade, assim, por mais que a gente se coloca isso, a gente tem muita gente hoje pensando muito no financeiro. E aí vem aquela pergunta inicial que você me trouxe, né? Como lida com dinheiro. Então as pessoas, de novo, elas querem ganhar o dinheiro rápido e a todo custo e querem grande salário. Quero sair de 2.000 que eu iniciei agora, sei lá, com 18 anos, eu quero já ganhar 15, 20. Um dia eu vi uma pesquisa na Faria Lima lá, os caras fazendo pergunta lá, quanto é que você ganha? Eu ganho 10 tal. Você acha um bom salário? Cara, não, acho que não. O que você ganha? Ganha 50 mil tal. Pô, cara, legal. Mas em quanto tempo aí? Por quanto tempo você pretende? Nos próximos 2 anos. Mas o que você pretende? Não, estou estudando, estou fazendo. A proposta que chegar eu vou. E aí, cadê o propósito? Né? Que tipo de empresa? Eu estou olhando só a cifra. Então, hoje eu vejo muita gente olhando muita cifra. E ainda um percentual dos jovens olhando pouco para o propósito. Tá? Talvez é até um pouco contrastante com aquilo que a gente esperava que fosse, né? Mas talvez quem está um pouco mais maduro hoje, por ter conhecido os modelos bancários, os modelos, enfim, que é mais extrativista, falou que cansei disso, eu preciso trabalhar com algo que eu possa agregar efetivamente. Mas, assim, realmente é um desafio com o público jovem. A gente busca formar, sim, né? Tem os programas de formações internos, a gente brinca o banho de Sicredi, né? A gente falava, acho que antes aqui também, sobre a visita que a gente tem para os nossos colaboradores na imersão à rota do cooperativismo. O que é essa rota do cooperativismo? É entrar lá em Rio Grande do Sul, lá em Nova Petrópolis, o berço onde tudo começou há mais de 120 anos, com o padre Teodoro Amistade, né? Foi quem trouxe o cooperativismo de crédito para o Brasil. E emergir e entender aqueles valores naquelas regiões ali, né, que tem uma cultura fortíssima, passam ali 3, 4 dias, né, imersos naquele modelo, na casa cooperativa, fazendo curso, palestra, para que eles possam voltar aqui e não esquecer da raiz e não esquecer do propósito que a gente tem, né? Então, algumas formas que a gente encontra de formação cada vez mais, fazendo fóruns, workshops com eles e levando, né? Tem o dia C, né? Olha, muita coisa que a gente vai lembrando agora vai trazendo, né? Tem o dia C, que é o dia de cooperar, que é o primeiro final de semana de julho, primeiro sábado de julho. Então, são dias que a gente para fazer projetos também dos nossos colaboradores em meio à comunidade, que ele vai colocar a mão na massa. Seja uma doação de sangue, seja, sei lá, ajudar alguém, passar aquele dia fazendo alguma coisa numa casa de repouso, enfim, para que ele possa se reencontrar com os valores pessoais também dele e também da empresa, né? Então várias coisas que a gente vai provocando, vários momentos durante o ano. Amanhã aí, né, dia 7 de março, né, a gente tem aí a véspera, o dia das mulheres também, então ações com as mulheres, rodadas de negócios com as mulheres empreendedoras, trazer, então tudo isso vai fazendo com que a gente tenta despertar cada vez mais o senso do propósito e não deixar apagar a chama. É um grande desafio mesmo, né, mas acho que é um ótimo caminho. E ainda sendo a empresa, né, que ficou em primeiro lugar aí no GPTW, né, que a gente acompanhou. Então, era uma curiosidade até porque eu sinto na sua parte um orgulho enorme de trabalhar, né? A gente vê os seus olhos brilharem quando você está falando, né? Sim. E eu imagino que muitos colaboradores são assim porque se vocês ficaram em primeiro lugar, não foi à toa, né? Sim, talvez a resposta que eu te dei foi pensando mais no público externo, tá? Quem vem de fora. Quem está dentro de casa e sem dúvida, depois tá? que consegue converter aí... Porque diga assim, aquele que está fora, para ele entrar, né, para entender o modelo, é um choque, né? Então, por isso que eu falo assim, às vezes ele vem mais pela cifra. Não conhece muitas vezes. Né? Agora, quem está dentro de casa se apaixona pelo modelo, né? A gente teve aí convenção, por exemplo, dos colaboradores. O encantamento, a última foi de modelo Disney, né? Tivemos lá, poxa vida, um momento maravilhoso, assim, né? Com a Jaqueline, que ela é Jaqueline Gomes, né? Ela é a única credenciada no Brasil a palestrar Disney, né? E aí trouxe todo o modelo, toda uma convenção linda, encantadora, cada colaborador com a sua fotinha em personagem da Disney, na convenção com o seu nome, personalização, olha o encantamento, né? E isso tudo para quê? Para entender que o associado é no centro, então, para que o associado esteja no centro, eu preciso tratar meu colaborador também no centro de tudo, né? Então, o trato colaborador, ele vai tratar o associado, a centralidade do associado, sempre buscando tudo para que o nosso associado seja encantado. E aí tem uma frase linda que ela deixou, né? E isso faz muito sentido para nós no Sicredi, que é: se faz sentir,
faz sentido. Né? Então, fez sentido, associado, então faz sentido. Então, colocar isso sempre na cabeça, né? Faz sentido, é legal, então faz sentido a gente ir por esse caminho aqui. Bom. Então é legal, né? Ah, maravilha. Nós acreditamos muito nisso, né? Em colocar as pessoas no centro, né? Por isso até que o nome da empresa é inteligente, porque é usar o entendimento das pessoas, né? E pelo que você está contando para a gente, isso é feito em todas as esferas, né? Como é que são tratados dentro do Sicredi assuntos como as transversalidades, né? Então, por exemplo, questões como sustentabilidade, gênero, diversidade, isso é conduzido dentro da empresa de alguma forma? Vocês trazem esses assuntos nos treinamentos? Como é que vocês lidam com isso? Sim, existe um comitê, né? Vários comitês dentro do Sicredi, né? Então temos o comitê jovem, por exemplo, né? Que tratar a questão da juventude dentro do Sicredi. Quem faz parte do comitê jovem? Associados, jovens. A gente provoca lá um encontro inicial. Quem são as pessoas que despertam interesse em assumir uma liderança ali no comitê jovem? Então, o que eles vão provocar? Ações que podem ser trabalhadas com o público jovem. Dentro do Sicredi só na comunidade também, na comunidade. Não são só funcionários, então, são funcionários Associados. e associados. Não, o comitê São só é feito associados. por associados. Ah, que interessante. Os mediadores são os colaboradores, né? Então, nós temos lá uma assessoria do desenvolvimento do cooperativismo, né? Que media isso também, e aí as agências vão dando apoio, os gerentes de negócios, jovens, as agências vão dando esse apoio também, mas formam os comitês. Então, tem o comitê jovem, tem o comitê mulher, que também são compostos por associadas também, e que vão defender e ver causas que podem ser trabalhadas em meio à comunidade. Vou dar um exemplo no Comitê Mulher, de um projeto sobre aquela questão da agressão, né, da violência da mulher, né? Então foi feita uma cartilha, elas desenharam e trabalharam uma cartilha de apoio com rede de farmácias do município para deixar as cartilhas lá, porque não tinham no município aquilo. Olha só, né? Se falava um pouco sobre isso, mas não tinha cartilha explicando dos sinais da mão, não sei o que, tal. Então, assim, detalhes, né? Outro projeto, né? Para mulheres que passam por cirurgia radical da mama, do câncer de mama, mastectomia total, muitas vezes, né? E a almofadinha, porque quando ela faz a cirurgia machuca o cinto do carro, então ela usa uma almofadinha para cuidar. Os colaboradores, junto com o comitê, confeccionaram as almofadinhas, costuraram, conseguiram uma verba junto à comunidade, porque não é que o Sicredi não pode, mas a beleza está na cooperação de todos. Então envolve associados, olha, você não dá um tanto de tecido, um tanto de enchimento, olha, minha mãe sabe costurar, me ensinou, então, olha só que legal. E aí fizeram as almofadinhas. Então, olha só, comitê mulher, comitê jovem, comitê de diversidade e inclusão, gênero, raça, enfim, temos. Você acredita em tudo isso, né? E um cuidado grande, inclusive, de novo naqueles programas de formação, né? Sempre tem reciclagem, sempre tem mediação para trazer, porque às vezes piadinhas, né? Estão acostumadas no dia a dia de gênero, de classe social, enfim, tem que ter respeito, tem que ter cuidado. E o Brasil, né? Ele tem algo cultural já meio que trazido, assim, sei lá, meio enraizado, né? Umas brincadeirinhas, algumas coisas que excluem efetivamente. Então a gente traz isso para os colaboradores numa cartilha, inclusive dentro de casa, além de um código de conduta que o Sicredi também possui para ser trabalhado, né? Isso seja postura dentro e fora da empresa, porque você está levando o nome da empresa. Então é bem legal, é muito completo, Aline, muito completo, porque a gente tem que ser uma empresa que busca eu falo a igualdade e a isonomia também entre as pessoas, né? A equidade é a palavra mais adequada, né? Que igualdade é uma coisa, a equidade ela coloca todo mundo num patamar que analisa. Eu lembro daquele desenho, né? Do muro que tem uma igualdade, que eu coloco todo mundo com o mesmo tamanho de banco, mas tem uma criança que é menor, o outro que é maior. Então eu tenho que igualar de acordo com o tamanho de cada um e fica de uma forma equitativa. Então um pouco isso. O Sicredi vai buscar exatamente essa forma. E olha que importante isso de... Você comentou a questão da cartilha, por exemplo, né? Que foi entregue nas farmácias. Um material que é feito por associados para a comunidade, quer dizer, esse associado já faz parte dessa comunidade, então é um outro vínculo, né? É uma outra linguagem, é uma outra forma de você abordar o assunto e até de gerar confiança. E isso vai fortalecendo toda essa rede que vocês estão fomentando, né? Então, acho que esses comitês, eles têm um papel não só interno,
né? Mas de fato um papel social, né? Uma resposta social. Sim, associadas, elas se sentem tão... No começo é difícil, né? Porque eu falo assim, que é isso, né? Começa meio assim, aí primeira reunião, segunda, que elas entendem o papel delas, né? E aí elas vão se preocupar com o que está acontecendo ao entorno. Olha, gente, vejo uma possibilidade de a gente criar um projeto aqui, um desenho aqui, a gente atuar aqui. Então, de novo, né? São várias frentes nos ajudando a estar na comunidade. Não é assistencialismo, não é isso. É o que a gente consegue impactar. E olha que engraçado, a gente começa falando de financeiro, onde a gente foi parar, né? Tudo isso é Sicredi. Tudo isso é o nosso modelo. Então, e não é um faz de conta, gente. É uma forma latente. Quem entra, prova disso e vê que realmente é algo... eu falo assim... E ainda é banco, né? O pessoal brinca, né? Vamos falar assim, poxa, ainda vocês têm tudo isso, tá? Mas é bem isso porque é o nosso modelo. Nós somos criados para isso, né? Um dos princípios do cooperativismo é o interesse pela comunidade. Então é isso. Então a gente usa muito forte isso, trabalha muito forte. Muito bom. Nossa, é incrível, né? Dá para a gente fazer mais uma sessão numa próxima. Acho que hoje estamos com o horário já aí terminando, mas a gente poderia continuar com certeza, né? Porque é muito interessante te ouvir falar, Júnior. Aí acho que, né, Aline, acho que a gente pode seguir agora para o final. Nossa né? pergunta final. A gente tem uma última pergunta, que é surpresa. Brincadeira. A gente tem uma última pergunta, que é o seguinte. A nossa intenção com o Papo Inteligente é trazer ideias verdadeiras de pessoas reais que estão nesse mundo, né, promovendo mudança. E sempre tem aquela dica que você fala, puxa, se eu tivesse ouvido isso lá no começo, teria encurtado o meu caminho, teria facilitado a minha vida, né? Eu queria que você contasse pra gente qual é a sua dica inteligente, o que você poderia ter ouvido que facilitaria a sua jornada dentro do cooperativismo e que você talvez tenha descoberto a duras penas, mas que você possa encurtar o caminho de quem quer entrar e saber mais sobre isso e vivenciar o cooperativismo. Na visão do associado ou na visão de um colaborador? Como você preferir. Na sua visão, na visão do Júnior. Eu acho que assim, a simplicidade, né? E a gente ser de fato o que nós somos. Não criar uma imagem, não querer ser algo que eu não sou, né? E colocar todas as minhas imperfeições na mesa, né? Tirar a armadura, tirar as cascas todas, né? Que todo mundo tem as suas armaduras, né? Para defesa, autodefesa. E aí acho que assim, quando eu sou simples, quando eu sou verdadeiro comigo mesmo, eu consigo encurtar caminhos. De uma forma mais objetiva, né? Na visão colaborador, né? Quando eu coloco dentro da empresa exatamente todos os meus valores, tudo aquilo que eu sou, e coloco à disposição dela, da forma como eu sou, não tem como dar errado, né? Eu costumo dizer assim, tem pessoas que buscam entrar no Sicredi, na visão colaborador, dizendo, mas eu acho bonito. Nossa, como eu acho bonito. Ai, que eu acho lindo. Igual eu tô trazendo aqui. Tô vendendo o Sicredi para vocês. No final a gente vai abrir a conta, gente, tá? É uma surpresa minha também, né? Vocês não sabiam dessa, essa é a minha surpresa. Tô separando os documentos aqui já. Então, assim, a pessoa diz, eu gosto. Se ela gosta mesmo, vai ser algo muito natural. Vai ser quase que uma transfusão. O sangue ele vai bater, a tipagem vai ser compatível. Quando não vai dar rejeição. 3 meses, 4 meses, cai, não dá conta. Então, o que eu digo assim, olha, você tem interesse em trabalhar conosco? Se tudo isso que eu falei faz sentido para você, é o teu perfil, ok, temos objetivos, temos desafios. Né? Enquanto números, enquanto desafios, prospecção, vendas, né? Atrair novos associados. Mas se isso tudo te atrai, então vai dar certo. Não queira achar, não mas na hora que eu entrar lá, acho que eu adapto. Não vai dar, não. Dica inteligente, tá? Se não te encanta, não é lá dentro, não é aqui dentro que vai te encantar. Se ao falar não tocou, se não fez sentido, não teima, não. Não teima, não. Ao longo desse tempo eu já vi isso já, então muitas vezes a gente busca assim, pessoas para trabalhar conosco, sempre olha assim, eu busco aquela frase, né? Contrate caráter e treinabilidades, né? É muito isso. Então, quando a gente vê que é algo que não tem o nosso modelão, o nosso jeitão, eu já nem trago muito para dentro, até oriento a não trazer, porque é um sofrimento, é 2 processos. É uma de entrada e um de saída em curto tempo. E para o associado, eu faço uma pergunta para mim até hoje, assim, eu não consigo imaginar
que uma pessoa prefira ter conta num banco, né? Sabendo que ele é um número, que ele não tem participação em resultado, que ele é jogado para um canal que talvez ele não queira ser trabalhado, que ele não tem um lugar para o carro, que ele não tem um café, que ele não tem uma água, que ele não tem não a tem pessoa café, inadmissível. que ele não tem uma pessoa para poder falar e dizer que ele ainda gosta. Sim. E aí tem o Sicredi, que faz tudo o inverso para ele, né? Dá cafezinho, atendimento de primeira, não tem horário, tem o nome do gerente, ele é conhecido pelo nome dele, a gente conhece a família inteira, trata pelo nome, tem participação no resultado e ainda ele ajuda a comunidade. Então, assim, fica a dica, né? Uhum. O que você está fazendo fora do Sicredi? Então, Ainda. Exatamente, né? Não, mas foi ótimo, assim, vou passar para a Aline fazer o fechamento, mas eu quero falar que foi ótimo conhecer um pouco mais de você é muito simpático, né? Não tem como não abrir uma conta com o Júnior. Imagina, E assim, a gente já tinha uma admiração, a gente já tinha visto a notícia quando vocês ganharam o GPTW, né? E ficou uma pulguinha atrás da orelha de curiosidade, como que será que é isso, né? Porque é um banco que agora está fazendo uma expansão muito grande aqui no estado de São Paulo, e nós, enquanto paulistas aqui, né, eu conhecia de outros estados mais. Mas eu acho que tem uma sinergia incrível assim, entre o Sicredi e nosso posicionamento enquanto consultoria, mas enquanto pessoas também, que é essa coisa do respeito às pessoas e as pessoas no centro, e todo esse potencial realmente e atenção que precisa ser dado. Então, da minha parte, eu quero agradecer, né, Júnior, pela sua disponibilidade, né, de estar aqui, a Bia também, que está nos acompanhando ali. Mas quero agradecer muito a participação e vou separar os documentos. Ah, que ótimo! Não, eu acho que da nossa parte é deixar esse recado mesmo, que mesmo instituições financeiras podem ter um compromisso e devem ter um compromisso, né? Exato. Social, ambiental, com os seus associados ou com os seus clientes, né? Então, nosso recado aqui é para que se olhe, né? Para que as empresas de fato olhem, porque isso traz muito resultado para dentro das organizações e gera um impacto positivo no mundo, que é o que a gente quer ver, né? Então, vou abrir para suas palavras finais, caso você queira fazer, né, deixar o seu recado, quem quiser te contatar, como é que faz, e aí a gente encerra. Bacana. Primeiramente, agradecer, Fernanda, Aline, pelo convite. Foi um bate-papo muito gostoso, muito amistoso, gostei bastante. Tem muita coisa para a gente poder compartilhar ainda. Durante a conversa vai pensando e vai vindo coisas que acontecem no dia a dia, né? Então tem N oportunidades. Daqui a pouco o segundo bate-papo, se quiser, a gente rola também aí, pode continuar, né? Assim, acho que a tua colocação foi muito feliz, né, Aline, sobre isso, né? Acho que o que é bom tem que ser copiado, né? É um Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes ele é muito válido, né? A gente sabe que isso envolve muita cultura, decisão, planejamento estratégico de instituições bancárias, etc. Alguns bancos tentam copiar algumas coisinhas ali, mas, de novo, né, às vezes não é verdadeiro, não é latente, então ele cai. Então fica o desafio para esses empresários também, diretores aí, a conduzir isso. Agora, em relação ao Sicredi, né? Então, falando da nossa regional aqui de Campinas, são Campinas, Valinhos, Paulínia, Hortolândia, Sumaré e Nova Odessa, nossa área de atuação. Nós temos outras Sicredis, nossas co-irmãs, cidades vizinhas ali, onde não está na nossa área de atuação, mas o modelo Sicredi é o mesmo, né? Fica o convite, você que é de Campinas, da nossa regional de Campinas também, a conhecer o nosso modelo, né? Nós temos ali, são 11 agências hoje, então são 6 em Campinas, uma em cada das cidades que eu falei agora, e mais 5 em Campinas esse ano. Então seremos 16 agências em Campinas para atender os nossos associados, né? Tendo interesse, pode entrar conosco, em contato conosco, temos endereço, depois não sei se dá para a gente compartilhar, existe um WhatsApp corporativo, né, com o Multimaker, que ele direciona depois para a agência mais próxima também, ter o contato, marcar um café, marcar uma visita, solicitar uma visita dos nossos gerentes de negócio. A gente está com uma equipe bem grande, né? Na nossa regional são mais de 100 colaboradores agora atuando também, e daqui a pouco 150, 200 e vai aumentando cada vez mais. Mas a gente gosta muito de conhecer, estar visitando, ou ir até a agência, conhecer nossas agências de estrutura também, que são muito lindas. O cafezinho tá garantido, tá? De primeira, e tem até umas bolachinhas lá gostosas também, tá? O espaço Olha aí que maravilha. é de primeira para receber o nosso associado, e será um prazer muito grande, né? Nós queremos realmente
pintar de verde, né, o nosso Brasilzão, a indústria Sicredi cada vez mais. São mais de 8,5 milhões de associados no Brasil. Esse ano a gente certamente vai passar dos 9 milhões de associados e chegar logo logo aos 10 milhões e cada vez mais fazendo o quê? A cooperação, tornando o Brasil também mais cooperativo, né? Nós precisamos muito disso e é um papel do Sicredi. A gente, no que depender de nós vamos fazer isso, atuar junto com a nossa comunidade. Então, agradeço e convido a todos a associar ao Sicredi, porque a Aline e a Fernanda já vão associar hoje. Conte com a gente, né? Muito obrigada, viu? Imagina, gente, Obrigada, obrigado. Júnior. Obrigada, Bia. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado, tchau.